vamos estudar o que é história. História, obviamente, não é a história da Cinderela, nem a história do Chapeuzinho Vermelho. História é uma ciência. Assim como a matemática é a ciência dos números, história é a ciência que estuda o passado da humanidade. Mas aí vocês vão perguntar, como os historiadores, que são os homens que estudam a história, os pesquisadores, como eles conseguem estudar algo que aconteceu há mais de 500 anos atrás, por exemplo? Para conseguir estudar a história, os historiadores utilizam o que chamamos de fontes históricas. As fontes históricas são objetos ou documentos que o homem deixa através do tempo. Essas fontes podem ser escritas, como, por exemplo, um caderno de poesia, uma certidão de nascimento, ou não escritas, como uma pintura, uma roupa, um objeto de arte. Então, através desses objetos, que são as fontes históricas, o homem, os historiadores, conseguem estudar o passado da humanidade. A história não é uma ciência exata como a matemática, justamente porque depende das fontes históricas. O historiador deve fazer a análise crítica dessas fontes. Ele não pode acreditar que tudo que ele está lendo tenha se passado daquela maneira ou que seja completamente verdadeiro. Vou dar um exemplo. Digamos que eu vá estudar um acontecimento que houve há 500 anos atrás. Há 500 anos atrás, houve uma rebelião de escravos numa fazenda. Esses escravos fugiram e, na fuga, mataram o fazendeiro e todos os seus familiares. Só que esse fazendeiro, ele era extremamente cruel. Ele maltratava esses escravos. Ponto. 500 anos depois, eu vou buscar fontes para entender o que aconteceu, para estudar aquele fato. Então, eu encontro um jornal da época que dizia que o dono, que era um fazendeiro, tratava muito bem os escravos e que os escravos cruelmente mataram esse fazendeiro e sua família ao tentar fugir para outros lugares. Eu, como historiadora, vou poder confiar absolutamente no que está escrito naquele jornal? Não, eu tenho que analisar aquela fonte. De quem é aquele jornal? Quem escreveu aquela matéria? Que interesses quem escreveu aquela matéria tinha? Como era a mentalidade da época? Para eu tentar chegar mais ou menos próximo do que aconteceu. E se o jornal, por exemplo, fosse de alguém da família do fazendeiro que foi assassinado? E por isso eles deram a versão do fazendeiro. Então, esse exemplo é só para mostrar a vocês que o trabalho do historiador é um trabalho próximo, um trabalho de um detetive. Ele tem que analisar várias pistas, e o que são essas pistas? São as fontes históricas. E aí ele analisa várias pistas, várias fontes, cruza os dados, vê o que eles se aproximam, vê o que eles são diferentes, até chegar a uma conclusão do que pode ter acontecido, ou chegar perto do que aconteceu. Por isso a história, ela não é exata como a matemática. E por que é importante nós estudarmos a história? Nós estudamos a história para entender o que aconteceu no passado e para entender o que aconteceu e o que acontece no presente também, porque muitas das coisas que nós vemos hoje no presente são frutos do que aconteceu lá no passado. Então a história, além de uma ciência do passado, ela é uma ciência do presente também. E é importante que a gente entenda o que aconteceu para a gente entender o que somos, como a sociedade é, para que nós não possamos repetir os erros que aconteceram no passado. Então, a história é fundamental para que a gente entenda a nossa sociedade atual também. E é claro que nós não podemos falar em história sem falar do tempo, porque o tempo é fundamental para a história, porque a história, ela estuda os acontecimentos e as sociedades ao longo do tempo. Então, existe uma diferença entre o tempo cronológico, que é o tempo dos relógios, dos calendários, e o tempo histórico, que é o tempo em como esses acontecimentos passam pela história. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu vá passar 1 hora numa fila do banco. 1 hora são 60 minutos.
Mas qual é a sensação desses 60 minutos que eu estou passando ali? Eles vão passar rápido ou vão passar muito devagar? Agora, digamos que você vá numa festa e também fique 1 hora, os mesmos 60 minutos. Qual é a sensação que você vai ter? Essa 1 hora vai passar rápido ou vai passar devagar? Então, na fila do banco, a sensação que nós temos é que esses 60 minutos foram uma eternidade. E na festa, a sensação que nós temos é que esses 60 minutos passaram muito rápido. Mas como? Cronologicamente, são os mesmos 60 minutos. Mas a sensação que nós temos desses 60 minutos passarem são diferentes. A mesma coisa é o tempo histórico. Existem acontecimentos que demoram muito tempo para modificar, a sociedade modifica muito devagar. Então, esses acontecimentos chamamos que são de longa duração, e existem acontecimentos que passam muito rápido, então nós chamamos esses acontecimentos de curta duração. E o tempo cronológico é o tempo que a gente marca no relógio, nos calendários. Nós utilizamos o calendário cristão, que tem como base o nascimento de Jesus Cristo, mas nem todas as sociedades do mundo contam o tempo da mesma maneira. Cada sociedade tem uma referência, um referencial para contar o seu tempo. Então, os muçulmanos, eles contam o tempo de uma maneira, os chineses de outra, os judeus de outra, e nós, os cristãos, usamos esse calendário cristão que tem como base o nascimento de Cristo. E aí, o que aconteceu na história antes do nascimento do Cristo vai ser apagado? Não. Então, o nosso calendário, ele trabalha da seguinte maneira, com os acontecimentos que aconteceram depois do nascimento de Cristo e aqueles que aconteceram antes do nascimento de Cristo. Então, na nossa linha do tempo, nós temos antes de Cristo, que é simbolizado pelo AC, e temos o depois de Cristo, que é simbolizado pelo DC. Quando você trabalha com os anos na linha do tempo antes de Cristo, esses anos eles vão se desenvolver em ordem decrescente, do maior para o menor. E quando nós trabalhamos com a linha do tempo em depois de Cristo, esses anos vão se desenvolver de forma crescente, do menor para o maior, até chegar nos anos atuais. Então, nós chegamos aos períodos da contagem do tempo. Então, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias, um ano tem 12 meses e 365 dias, uma década tem 10 anos, um século tem 100 anos e um milênio tem 1000 anos. Nós contamos o tempo geralmente através dos séculos. E esses séculos eles são representados pelos números romanos. Como eu faço para descobrir, por exemplo, em que século o ano de 1996 fez parte? Então, eu tenho lá 1996. Eu quero saber qual foi o século que esse ano fez parte. Foi o século XIX? Foi o século XX? Foi o século XXI? Como é que eu faço isso? Existe uma regrinha, né, um macetezinho para vocês fazerem isso. Como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar um ano qualquer, 1996. Como é que eu vou saber a qual século esse ano pertenceu? Eu vou pegar os 2 últimos números desse ano, que no caso são o quê? O 96. E vou analisar se eles forem diferentes de 00, então 96 é diferente de 00. Eu vou pegar o número que sobrou na frente, no caso são 2 números, 1 e o 9, que dá 19, e vou somar mais um. 19 mais 1 é igual a século 20. Agora, se esse ano terminar em 00, por exemplo, 1900, separei lá os 2 últimos números, 00. Igual ou diferente a 00? É igual a 00. Qual foi o número que sobrou na frente?
19. 19, não faço nada com ele. Então, o século fica século 19. Vai permanecer o número que está na frente. Outro exemplo para fixar mais. 503 é o ano. 503. Vamos lá. 503. Quais são os dois últimos números desse ano? 0, 3. É igual ou diferente a 00? É diferente de 00. Qual foi o número que sobrou? O 5. O que eu faço com ele? Somo mais 1. 5 mais 1, então é igual a século 6. Outro ano aqui só para a gente complementar. Que ano é esse? 700. Quais são os dois últimos números desse ano? 00. É igual? É igual a 00. Qual foi o número que sobrou? 7. O que eu faço com ele? Nada. Século 7. Ok? Entendido? Olha esse macete, né? Agora dá para entender.